Esse sábado é um dia diferente para mim. É um dia diferente porque me foi incumbido de tratar um assunto com os irmãos, que é um assunto bem espinhoso, podemos dizer assim. É um assunto onde nós testamos se nós realmente temos um espírito cristão ou não. E conversando com o pastor Dene, com o pastor Lucas, nós então decidimos que esse assunto precisa ser tratado. Antes, no entanto, de tratar desse assunto, eu quero perguntar a vocês se vocês conhecem essa pessoa. Quantos conhecem essa pessoa? Deixa eu ver a mão, quantos conhecem? Essa pessoa é o pastor Michelson Borges. Ele é diretor de comunicação da Casa Publicadora Brasileira, mestre em teologia, tem um canal, um site chamado criacionismo.com.br e tem um blog chamado outrapalavra.blog, alguma coisinha, depois eu vou deixar ali o endereço para vocês. E essa pessoa aqui, vocês conhecem? Quantos conhecem? Deixa eu ver as mãos mais altas, não estou vendo. Agora aumentou o número, né? Essa pessoa aqui é o pastor Leandro Quadros, apresentador do Novo Tempo, na Mira da Verdade, né? Essa pessoa aqui, acredito que pouquíssimos ou ninguém conhece. Quem conhece? Deixa eu ver a mão. Essa pessoa é o Dr. Alberto Tim, foi meu professor de teologia e história da igreja, hoje ele é diretor do Centro White nos Estados Unidos, para todo o mundo. É a pessoa no mundo hoje, eu acredito, que mais entende dos escritos de Ellen White. E essa pessoa aqui, vocês conhecem? Quem conhece ela? Quem não conhece, vou colocar o nome. Conhece agora? O que esses quatro têm em comum com o que eu vou falar hoje? Tudo. Tudo o que eu vou falar hoje, palavra por palavra, vírgula, ponto, acento, tio, aspas, parênteses, foram eles quem idealizaram, foram eles quem escreveram. Eu simplesmente vou trazer para vocês as palavras deles. E de quem eles receberam essas palavras? Eles receberam essas palavras de Cristo. Ellen White através da inspiração divina, os demais através da iluminação concedida pelo Espírito Santo. Eles trouxeram a eles. Quero que você abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 24, verso 24. Eu quero começar lendo um texto bíblico com você. Esse texto bíblico vai servir para nos dar um norte do porquê da importância da mensagem dessa manhã. Mateus 24, verso 24, ele diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e prodígios e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E eu quero ler mais um outro texto ainda, que está em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 20. Esse não vai estar no telão. Filipenses, capítulo 3 e o verso 20. Ele diz o seguinte, Filipenses 3, 20 e 21. O verso 20 já está bom. Pois a nossa pátria está Está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, o assunto desta manhã é como exercer sua cidadania cristã com responsabilidade. A revista Adventista de maio de 2006, na página 13, ela diz o seguinte: a Igreja Adventista encontra nos ensinos de Cristo e dos apóstolos base suficiente para evitar qualquer militância política ou institucional, porque preferimos empunhar a bandeira de Cristo e dedicar nosso tempo na pregação do Evangelho para prepararmos as pessoas para a volta de Jesus. Isso está em Mateus 28, 19 e 20,
Apocalipse 14, versos 6 a 12 e João 18, 36. Porém, não cremos que o cristão deva ser isento de sua responsabilidade social em votar e eleger governantes que melhor representem os princípios divinos e que contribuam para aliviar o sofrimento do próximo. Mesmo sendo apolíticos, nós não vemos vantagem alguma em ser um alienado ou ignorante político. Além disso, entendemos que essa é uma questão pessoal e que ninguém que assuma a função eclesiástica deveria influenciar os membros na defesa de qualquer partido. Desse modo, cremos que em questões políticas o livre-arbítrio também deve ser respeitado. Ok? Todavia, somos pessoas que cultuam a Deus racionalmente. Romanos capítulo 12, versos 1 e 12. Não é porque não assumimos um partido ou candidato que não iremos avaliar suas ideias, planos e propostas. Afinal, mesmo nossa pátria sendo a pátria celestial, como acabamos de ler, vivemos ainda na pátria terrestre, no Brasil. E Cristo nos convida a sermos o sal da terra e a luz do mundo. Bom, se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós devemos influenciar para o bem e levar o conhecimento de Deus para todos os seus filhos. Isso é feito também quando escolhemos representantes que não atrapalhem a divulgação da mensagem de Jesus Cristo e de suas verdades para esse tempo. Nossa cidadania, a nossa principal pátria é a pátria celestial. Devemos viver com os pés na terra e com os olhos no céu. Não devemos nunca esquecer de que a nossa pátria, a nossa cidadania é celestial. É na presença de Deus que nós encontraremos um mundo onde não haverá mais injustiças, onde haverá perfeita justiça e paz social. Encontraremos um mundo onde não haverá mais pecado, nem dor, nem sofrimento. Então, queridos, em primeiro lugar devemos entender que o cristão não deve perder seu tempo erguendo bandeiras políticas, tirando o foco do céu. Nosso foco é o nosso foco é o céu, exatamente. Porém, isso não significa que devamos ser irresponsáveis na hora de votar. Pois em Mateus 5, 13 a 16, Jesus diz claramente que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. E se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos influenciar o mundo, devemos dar sabor ao mundo, devemos iluminar o mundo. E uma das formas pelas quais podemos influenciar o mundo é através do nosso voto. Quando votamos com responsabilidade e elegemos candidatos e avaliamos candidatos que possam defender os interesses de Deus na sociedade, nós estamos agindo com responsabilidade. Isso garante que um corrupto não vá ser eleito? Não, não garante. Isso não garante. Nós não conhecemos a mente de nenhuma pessoa. Nós não conhecemos o coração de nenhuma pessoa. Só Deus as conhece. Porém, como cristãos, se de acordo com Mateus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e devemos influenciar o mundo, é óbvio que o cristão, exercendo o seu direito de cidadania, precisa influenciar o mundo para o bem. E uma das formas é, além do nosso testemunho pessoal, que é o mais importante de tudo, é votando com responsabilidade. É por isso que a partir de agora, irmãos, nós vamos buscar nas Escrituras Sagradas e nos escritos de Ellen White, dicas de em quem um cristão não deve votar. Veja bem, nós vamos buscar nas Escrituras Sagradas e nos escritos de Ellen White, dicas de em quem um cristão não deve votar. Você vai perceber que existem princípios bíblicos que nos proíbem de votar em certas pessoas que têm certas ideologias que não defendem os interesses de Deus. Vamos iniciar lendo uma citação de John Stott. John Stott é um teólogo
grande influenciador, e no seu livro, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, ele escreve o seguinte: os cristãos não podem, o cristianismo não pode abandonar o protesto de que Deus revelou a verdade por meio de Cristo e que ela é o que Francis chama de a verdade, a verdadeira verdade. Ele continua dizendo o seguinte: precisamos reaver a confiança adequada no Evangelho, não impondo o Evangelho aos outros e, ao mesmo tempo, não sendo tímidos para reter a sua verdade. Qual verdade? A verdade do Evangelho. Devemos ser pessoas que pregam o Evangelho, mas também não permitirmos que certas ideologias tomem conta da sociedade, de modo que atrapalhe a expansão da verdade, de modo que os cristãos se tornem tímidos em apresentar as suas verdades bíblicas. Uma ideologia extremamente diabólica e que tem entrado na sociedade e tem feito parte de todo o arcabouço teórico de certos políticos é a filosofia de Karl Marx, a filosofia marxista. Esse aqui é Karl Marx, aquele ali é Antônio Gramsci. O que esse aqui fez, aquele ali aperfeiçoou. Tá? Não vou ter tempo de entrar em detalhes sobre ele, mas coloquei os dois para vocês terem uma noção de quem são os idealizadores de tudo isso. Bom, eu não estou aqui, irmãos, avaliando pessoas, ok? Quero deixar isso bem claro. Não estou avaliando a você, fulano, cicrano, não estou. Porque, afinal de contas, eu sou pecador tanto quanto você. E como pecador e falho, eu não tenho como julgar um outro pecador. Então, como eu disse, eu não estou aqui julgando pessoas, eu estou aqui avaliando uma ideologia. Ok? A ideologia de Karl Marx ela é muito perigosa para o cristianismo. Primeiro porque Karl Marx ele foi um ateu militante, ateu. Mas não é apenas isso, porque há muitos ateus que veem benefícios na religião. Por exemplo, existem ateus que prezam a religião porque ela tira pessoas do mundo dos vícios, da bebida, das drogas, auxilia pessoas na recuperação na sociedade. Ok? Tira do mundo do crime também. Mas Karl Marx é diferente. Ele era um ateu militante que tinha como crítica à religião a base de toda a sua filosofia. Karl Marx tinha como pilar enfraquecer 3 instituições para que o comunismo tomasse conta. Vamos brevemente falar desses pilares para analisarmos se é possível um cristão, como nós somos cristãos, um cristão responsável, votar em alguém que tenha essa ideologia. E eu quero que você analise os dados. Deixe de lado qualquer paixão política ou qualquer paixão que haja, qualquer preferência partidária. Eu não estou aqui falando de partido A, partido B, político B, isso não interessa para nós. Eu quero que você analise os dados e que, com cuidado, você perceba a diferença. Karl Marx acreditava que 3 instituições deveriam ser enfraquecidas, para que houvesse uma vitória do proletariado contra os burgueses. Para ele, tudo se centralizava nisso. Havia uma luta de classes, uma luta entre a classe dominante, a burguesia, e a classe dominada, que eram os operários. Obviamente, Karl Marx não entendia nada do grande conflito, do conflito cósmico. Ele não entendia nada. Afinal, ele não acreditava em Deus. E Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 9, ele nos mostra que os nossos problemas não existem por causa de lutas de classe. Não é porque uma classe domina e a outra é subjugada que os nossos problemas existem. Apocalipse 12, 7 a 9 é bem claro em dizer que os nossos problemas existem por causa de uma guerra entre Cristo e Satanás. O grande conflito cósmico. É por isso. Quando nós perdemos o nosso tempo pregando por aí, ou afirmando que o problema da humanidade está na luta de classes entre a burguesia e os operários, nós estamos simplesmente tirando o foco daquilo que é importante. Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal,
E ali está a origem dos nossos problemas. Então Karl Marx já começa errando aqui. Ele coloca a origem de todos os problemas na luta de classes. E a origem de todos os problemas, nós sabemos como cristãos que está na luta entre o bem e o mal. Várias pessoas realmente exploravam os operários na época de Karl Marx. Não estou defendendo a classe burguesa da época. Eles realmente exploravam. E houve até um aspecto positivo dessa reação momentânea ali, mas a base de Karl Marx ela estava totalmente errada. A grande maioria era uma distorção das escrituras sagradas. Porque quando você apresenta os problemas sociais como tendo origem na luta de classes, como eu mencionei, a gente ignora a verdade maior. Então, queridos, para Karl Marx, ele precisava enfraquecer ou destruir 3 instituições para resolver o problema. Essas instituições são a família, o Estado e a religião. Depois você pode procurar algum livro sobre Karl Marx e você vai perceber exatamente esses 3 pontos aqui. Ok? Bom, vamos fazer um comparativo então entre o que Karl Marx pensava sobre religião, família e Estado, com o que a Bíblia ensina sobre família, religião e Estado. Só que antes de entrar nisso aqui, eu quero só abrir um parênteses para contar um fato que ocorreu em 1852 com Joseph Bates. Joseph Bates, ele recebeu um sonho de Deus de que ele deveria ir para uma determinada região pregar o evangelho. E conforme ele ia de trem, ele viu ao longe uma paisagem e ele reconheceu a paisagem de que era ali que ele deveria pregar. Ele desceu, pregou, entrou no trem e continuou. Chegando em Battle Creek, Joseph Bates se dirigiu à agência dos Correios e ele perguntou assim: quem é o homem mais honesto desta cidade? Quem é o homem mais honesto dessa cidade? E unanimemente os que estavam no correio disseram: é David Hewitt. David Hewitt é sem dúvida o homem mais honesto dessa cidade. Joseph Bates saiu do correio, foi até a casa de David Hewitt, se apresentou pela manhã, sentou e eles estudaram a Bíblia durante o dia todo. Quando se findou o dia, David Hewitt se tornou um adventista do 7º dia. Honestidade. Queridos, nós precisamos ter honestidade de coração para ouvir as advertências do Senhor, para ouvir as palavras de Deus e entender qual é a vontade dEle. Bom, eu quero que com muita honestidade intelectual, você me diga, ao avaliar todos esses pontos, se é possível um cristão verdadeiro, como nós somos, votar em candidatos que defendam esta ideologia. Primeiro pilar que ele quer destruir, a família. Para Karl Marx, ele considerava a família da seguinte maneira: a família, ela é um mecanismo social usado pela classe dominante que acaba alienando as pessoas, portanto, há a necessidade de desconstruí-la. Vocês perceberam? Para Karl Marx, a família é mais um elemento de alienação, então nós temos que desconstruí-la. Perceba, hoje existem partidos políticos que defendem muito a questão de ideologia de gênero, e que isso seja ensinado a crianças de 4, 5 anos de idade, dentro das escolas. Isso é a desconstrução da família. Ideologia marxista, a base é a ideologia marxista. Agora, o que a Bíblia fala, né, sobre família, sobre o que é a família aos olhos de Deus, né? A Bíblia, ela diz assim, que a família é uma instituição estabelecida por Deus no Éden, conforme Gênesis 2, 22 a 24, através da união entre um homem e uma mulher, Gênesis 1, 27 e 2, 18, e a base da sociedade e a igreja. Percebam, queridos, a família é a base da sociedade e da igreja.
Então é óbvio que o marxismo, para destruir a família, o conceito de família, ele tem que atacar esta base, ok? E a respeito do Estado, o que diz? Vamos ver o que diz cada um, vamos ver o que diz a Bíblia a respeito do Estado. A Bíblia diz que o Estado, ele é o quê? O Estado é? Eu não ouvi, o Estado é? Ministro de quem? Para manter a ordem e castigar com o quê? A espada os criminosos. Vejam, quem está dizendo isso é a Bíblia, é o apóstolo Paulo. Romanos 13, né, verso 1 a 4, nos mostra isso. A Bíblia nos diz que o Estado é ministro de Deus para manter a ordem e castigar com a espada os criminosos. Vejam, eu não estou aqui dizendo que Deus é a favor de abusos de autoridade e tudo mais. Não é isso, de jeito nenhum. Deus nunca foi a favor de abusos, dos abusos que certas pessoas cometem ou cometeram quando estavam no poder. Por exemplo, Lucas 3,14. Você vê João Batista, né? Você vê que João Batista nunca foi contra a existência do Estado, contra a existência da polícia, por exemplo. João Batista estava pregando e então alguns soldados, Lucas capítulo 3, verso 14, lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? João Batista respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Se a Bíblia fosse contra a existência do Estado e da polícia, João Batista teria dito: vocês têm que largar o que vocês estão fazendo, porque isso aí é errado, Deus não aprova, vocês têm que virar cristãos. João Batista foi bem específico. João Batista disse: vocês não pratiquem a extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Veja, queridos, é lógico que existem policiais que não são honestos. Existem, é uma minoria, mas existe. Né? E falam coisas falsas, não se contentam com o seu salário, são corruptos, enfim. Mas, de maneira geral, o Estado, ele é um instrumento de Deus para a nossa proteção, para a manutenção da nossa segurança. Então vejam, toda autoridade que não é corrupta é um ministro de Deus. E Paulo diz em Romanos que é ministro de Deus para trazer a espada. Olha, essa frase é forte, queridos. É para trazer a espada, não é simplesmente para dar palmadinhas no bumbum. É para trazer a espada mesmo, é algo forte. É a autoridade de Deus, Deus autorizou. E, queridos, Paulo diz que o Estado, quando não tem uma maioria corrupta, é instrumento de Deus para punir o mal, para manter a ordem. E para Karl Marx, o que é o Estado? Para Karl Marx, o Estado é outro mecanismo usado pela classe dominante para alienar as pessoas, desse modo também precisa ser superado. Percebeu a diferença? É grande, não é? Muito grande a diferença. Bom, quando você faz o comparativo entre Romanos 3, 1 a 4, Lucas 3, 14, com o que Karl Marx diz, a diferença é da água para o vinho. Mas tem mais um detalhe que Karl Marx também diz que tem que ser desconstruído, que é a religião, ou Deus. Para Karl Marx, primeiramente, para a Bíblia, o que é Deus? Um ser pessoal, Criador e triuno. Pessoal, Criador e triuno, conforme Gênesis 1:26, Salmos 33 e Mateus 28:19. E para Karl Marx, quem é Deus? Uma projeção da imaginação humana. Isso é Deus para Karl Marx. Queridos, você deve estar pensando, mas tem muitos candidatos marxistas que creem em Deus. Sim, tem. Mas creem da forma errada em Deus. Você quer ver? Eles creem no pluralismo religioso.
Essa é outra forma de enfraquecer a religião. Cristo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração é radical. Ela não abre brecha para dizer que a salvação é por meio de Buda também, é por meio de Maomé, é por meio de Allan Kardec. Não. Ela é radical. Só há salvação por meio de Cristo. Então, mesmo que um candidato não seja ateu, mas ele aceita o pluralismo religioso, negando que Cristo é a verdade central, absoluta, ele está seguindo a filosofia de Karl Marx, né, de enfraquecer a religião e o cristianismo. Vocês percebem a estratégia do inimigo? Ela é sutil. É como a gente sempre fala, há muito tempo eu ouço isso dentro da igreja: se o diabo aparecer na sua frente, vestido de Satanás com 2 chifres, e disser para você: eu vim te convidar para trabalhar comigo, para ser meu amigo, você não vai aceitar. Não é verdade? Mas ele não se apresenta dessa maneira, ele se apresenta muito bem disfarçado. Queridos, é lógico que nós devemos respeitar todas as religiões sem exceção. Um cristão que não respeita todas as religiões, ele nem merece ser chamado de cristão. Nós devemos respeitar todas, mas respeitar não significa concordar, não significa crer nas ideologias contraditórias, que ideologias contrárias umas às outras são verdadeiras. Não significa isso. Então perceba que o que Karl Marx ensina sobre família, religião e Estado é totalmente diferente do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é diferente. Bem, mais um detalhe então. O que a Bíblia ensina sobre o cuidado dos pobres? Alguém pode pensar: nossa, mas o marxismo, ele estava muito preocupado com o cuidado dos pobres, preocupado, mas da maneira errada, e de uma maneira antibíblica. Deus realmente nos manda ajudar os pobres. Deus quer que eu e você sejamos instrumentos para aliviar o sofrimento da sociedade. Porém, Deus não quer que façamos isso da forma errada. Tiago 1,27 mostra que a essência da religião é permitirmos que o Evangelho nos torne mais amorosos para com as pessoas. Ele diz assim: a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, nós sabemos de cor, em suas necessidades, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O cristão tem sim que fazer obras assistenciais, tem que cuidar dos mais pobres. Porém, a ideologia de Karl Marx é muito irresponsável, porque ela prega uma ajuda aos pobres, mas não ensina os pobres a se ajudarem. E a Bíblia é ao contrário, quer ver? Olha ali, ó. Olha o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenávamos que quem não quiser, o quê? Não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o seu próprio sustento. Então vejam, Paulo está dizendo assim: você é pobre, tudo bem, mas trabalhe para obter o seu sustento. Enquanto a Bíblia diz para ajudarmos os pobres lá em Tiago 1,27, órfãos, viúvas, necessitados, ela diz que os pobres devem ser ensinados a se ajudarem também. Qualquer ideologia que permita que os pobres vivam na ociosidade ou de migalhas, né, contradiz o plano de Deus para a humanidade. Deus criou o trabalho em primeiro momento como um lazer, lá em Gênesis, como um lazer para o ser humano, mas em segundo lugar, conforme Gênesis 3,19, o trabalho se tornou ferramenta de Deus para a nossa reeducação. Queridos, o cristão, portanto, deve ajudar ao pobre sim, nunca se omitir de ajudar os pobres, dando-lhes o peixe, mas também, como diz o mesmo ditado, ensinando-lhes a
pescar. A Bíblia nunca ensinou uma atividade social em que as pessoas sejam ociosas. Provérbios 6 nos dá uma lição muito, muito forte. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Todos os cristãos que desejam conhecer a Bíblia, conhecer o que a Bíblia fala sobre beneficência social, sobre ajuda, sobre justiça social, deveria ler o livro Beneficência Social. Ele é o melhor compêndio hoje falando sobre ajuda ao próximo, sobre assistência social. E na página 194, no capítulo Ajudando aos Pobres, a senhora White ela escreve o seguinte: homens e mulheres de Deus, pessoas de discernimento e sabedoria, devem ser designadas para cuidar dos pobres e necessitados, dando o primeiro lugar aos domésticos da fé. Essas pessoas devem relatar à igreja e aconselharem-se quanto ao que deve ser feito. Em vez de se animarem os pobres a pensarem que podem receber só comida e bebida de graça, ou quase de graça, precisamos colocá-los em situação de ajudá-los a si mesmos. Quem está falando isso? Ellen White, livro Beneficência Social, página 194. Devemos esforçar-nos por prover-lhes trabalho e, se necessário, ensiná-los a trabalhar. Ensine-se os membros de famílias pobres a cozinhar, a fazer e remendar suas roupas e cuidar devidamente do seu lar. Ensine-se os rapazes e meninas de maneira cabal algum ofício ou ocupação útil. Precisamos educar os pobres a dependerem de si mesmos. Isso será real auxílio, pois não somente os faz capazes de se manterem por si, como os habilitará a ajudarem aos outros. Você entendeu? É assim que Ellen White vê a ajuda, o auxílio aos pobres. Esta é uma citação verdadeiramente inspirada, que não tem nada a ver com a ideologia de Karl Marx. Queridos, relembrando, de acordo com Mateus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos influenciar as pessoas, a sociedade para o bem, através da escolha de bons representantes. Representantes que, pelo menos em parte, defendam os interesses de Deus. Representantes que não interfiram no desenvolvimento da família, da religião, da ordem no Estado. Precisamos escolher representantes que não nos atrapalhem de pregarmos o Evangelho. Portanto, queridos, Ellen White destaca 4 características, e com essas características eu vou encerrar. 4 características de em quem você não deve votar para ser um cristão responsável. Veja bem, eu não estou falando de partido A, partido B, político B. Eu estou falando que Ellen White nos dá mais 4 características, além do que nós já lemos, de em quem um cristão responsável não deve votar. Ok? Primeira característica, está aqui, ó. Vote em candidatos temperantes, moderados, controlados, e que não sejam contra nossa mensagem de saúde. Não eleja beberrões ou indivíduos que possam estimular o comércio de drogas de qualquer espécie. Homens intemperantes não devem ser colocados em posições de confiança pelo voto do povo. Sua influência corrompe a outros e acham-se envolvidas sérias responsabilidades. Livro Temperança, página 47. Veja bem, pessoas intemperantes aqui, nesse contexto, incluem pessoas que não tenham controle sobre a bebida, pessoas que estimulam a legalização de drogas de qualquer espécie. Qualquer pessoa que tenha a mente embotada pela bebida alcoólica é um intemperante, e o Espírito Santo não pode atuar em sua mente para que ele tome decisões corretas. Sim, irmãos, o Espírito Santo atua na mente de um governante, mesmo que ele não seja um cristão. Atua.
se a mente dele estiver receptível à atuação do Espírito Santo. Agora, então nós devemos avaliar o candidato se ele não é um indivíduo intemperante, dado à bebida alcoólica, ou que quer legalizar o uso de drogas, ok? Segundo conselho, segunda recomendação: vote em pessoas íntegras, que respeitam os direitos de propriedade, os direitos da vida humana e animal, e que obviamente valorizem a religião, os princípios morais e a estrutura familiar. Unicamente homens estritamente temperantes e íntegros devem ser admitidos em nossas assembleias legislativas e escolhidos para presidir nossas cortes de justiça. As propriedades, a reputação e a vida e a própria vida se acham inseguras quando deixadas ao juízo de homens intemperantes e imorais. Mesmo livro, Temperança, página 47. Queridos, claramente aqui Ellen White diz que devemos unicamente eleger pessoas que, primeiro, respeitem a propriedade privada. Segundo, tenham reputação, porque do contrário, se não elegermos essas pessoas estritamente temperantes e íntegras, nós não teremos proteção para as nossas propriedades, e nossa reputação e nossa própria vida se acharão inseguras diante de pessoas que não respeitem a vida e a propriedade. Percebam que, como deve haver um respeito tanto pela vida humana como pela vida animal, nós também devemos considerar aqui candidatos que são favoráveis ao aborto. Esses candidatos que são favoráveis ao aborto não devem ser votados por cristãos, porque afinal de contas, Deus, Ele é contra a morte de um inocente. Não podemos deixar de ser bíblicos, dando ouvidos a argumentos por aí, pro aborto, pois Deus é o doador da vida, e Ele não quer que um inocente pague pelo erro de uma outra pessoa. Portanto, cuidemos se o candidato respeita a propriedade privada, se não defende o aborto. Se você quer ser um cristão bíblico e quer influenciar a sociedade por meio do seu voto, você é obrigado a considerar a ideologia do candidato. Se não fizermos isso, estaremos sendo irresponsáveis e Deus certamente cobrará isso de nós. Terceira recomendação: vote em candidatos que temam, respeitem a Deus e estejam dispostos a receberem sabedoria dele e de sua palavra para governarem. É muito importante, irmãos, escolhermos como nossos representantes, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores, no governo, no Senado, na Presidência da República, não importa. Nós escolhermos pessoas que estejam dispostas a receber de Deus a orientação para administrar o país. Ellen White continua, ela diz assim: fossem os homens representativos, observadores dos caminhos do Senhor, e indicariam aos homens uma norma elevada e santa. Os que ocupam posições de confiança seriam estritamente temperantes. Magistrados, senadores e juízes teriam clara compreensão, e seu discernimento seria são, isento de perversões. O temor do Senhor estaria sempre presente, e dependeriam de uma sabedoria superior à sua. O Mestre Celestial os tornaria sábios no conselho, e fortes para agir firmemente em oposição a todo erro, e promover o direito, o justo e o verdadeiro. A palavra de Deus seria seu guia e afastariam toda opressão. Temperança, página 48. Percebam, queridos, que essa citação de Ellen White é uma citação muito bonita. As palavras de Ellen White são palavras pesadas. Nós devemos votar em pessoas que estejam dispostas a receber a orientação de Deus para administrar o país. É isso que ela está dizendo aí, claramente. Pessoas que sejam humildes o suficiente para reconhecer que sem Deus elas não podem fazer nada. Pessoas que sem Deus, elas não podem tomar uma decisão correta, elas entendam isso. Que sem a oração, elas não podem decidir sobre o futuro de um país. Você percebe a diferença? Você consegue perceber? Será que muitos dos candidatos que querem ocupar hoje os postos de deputados, governos,
Senado, presidente, será que eles se enquadram nessas características? Avalie. Aí provavelmente você vai pensar assim, poxa, mas então se eu for avaliar a risca, eu não voto em ninguém. Não é verdade? É bem provável que se você for avaliar a risca, você não votaria em ninguém. Até anularia o seu voto. Porém, você pode ter certeza de que existem pessoas de bem, que mesmo elas não sendo perfeitas, assim como você e eu não somos perfeitos, elas se aproximam dos ideais, e é essa proximidade que nós devemos avaliar. Você precisa eleger pessoas que se aproximem, ou pelo menos que queiram crescer e chegar nesse ideal. Ok? Eu não estou dizendo aqui que é para você anular o seu voto, porque se você anular o seu voto, você estará faltando com a sua responsabilidade também, né? Ou como diz o pastor Leandro Quadros, você vai fugir da sua responsabilidade como cristão se você anular o seu voto. O que eu estou dizendo é que se não houvesse outra opção, sim, você anularia. Porém, há pessoas de Deus espalhadas por esse Brasil, que mesmo ainda não cumprindo todo esse ideal que eu comentei com vocês, elas temem a Deus e querem se desenvolver para alcançar isso. Queridos, quarta e última recomendação: vote em candidatos que respeitem a liberdade religiosa e que não promovam em hipótese alguma a união entre igreja e Estado. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como o sábado. O contexto desse escrito aqui, Ellen White, ela vivia o contexto norte-americano em que haviam já alguns decretos dominicais. Então ela diz o seguinte: não devemos votar em alguém para levar que promova uma união entre a igreja e o Estado, tirando uma liberdade de crença das pessoas. Talvez você esteja pensando assim: olha, o Marcos está dizendo para eu votar em fulano e não votar em ciclano. Não estou falando nada. Eu estou trazendo exatamente as palavras de Ellen White, dos apóstolos, dos profetas, para que você avalie com o seu livre-arbítrio em quem você deve votar. Queridos, finalizando, a revista Adventista, de setembro do ano 2000, na seção Consultoria Doutrinária, ela diz assim: o cristão viaja para a pátria celestial, mas enquanto estiver nesse mundo, ele deve cumprir seus deveres na comunidade de que faz parte. Assim, o exercício da cidadania é parte da vida de todo cristão responsável. Nós somos cristãos responsáveis, nós não somos cauda. Nós fomos criados por Deus e orientados por Deus para sermos a cabeça e não a cauda, para sermos quem guia e não a manada. E nós temos que abrir os nossos olhos e avaliar muito bem quem nós estamos colocando. Queridos, Deus quer que sejamos cristãos conscientes, tá? Deus quer que sejamos cristãos racionais. E o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte em 2 Timóteo 4, verso 13: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo, em Troade, meus livros e especialmente meus pergaminhos. Paulo, ele estudava muito, ele lia muito, não só a Bíblia deve ser o nosso livro principal de leitura, principal, mas nós devemos ler para nós não sermos ignorantes politicamente e socialmente neste mundo. Irmãos, nós estamos dentro de um grande conflito, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Satanás não tem limites para o que ele faz. Eu estou trabalhando há mais de 3 anos num estudo sobre a organização de Satanás nesse mundo. Todo o organograma de como ele trabalha, quais as ferramentas ele usa, quais ferramentas políticas, ideológicas, tudo eu estou trabalhando nisso. É um trabalho enorme,
gigantesco. O inimigo não brinca. O inimigo não brinca. Nós precisamos estudar. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo e estudar. E eu vou dar algumas sugestões para você fazer hoje, à tarde. Se você tem caneta, você pode anotar. Vai ficar aqui por alguns minutos para você anotar. Isso que está aqui, ó. Pegue hoje à tarde e assista do pastor Michelson Borges. Esses vídeos aqui, ó, estão no YouTube, no canal dele, tá, no YouTube. O cristianismo combina com o marxismo? Esse é um vídeo. Segundo, revolução. Com os adventistas, o inimigo é mais sutil. Terceiro, os enganos que envolvem o mundo. Essa aqui é bem interessante, é 1 hora e pouquinho. As outras são mais curtinhas, onde ele mostra vários enganos que envolvem o mundo e a data em que cada um desses enganos começou a ser propagada. E pasmem, 1848. Na época do surgimento da Igreja Adventista, alguns enganos começaram a surgir. De Leandro Quadros, você tem vários vídeos aqui, ó. Um cristão pode votar em candidatos marxistas? 13 minutinhos. Segundo, não deixe que os políticos destruam a religião, a família e o Estado. 13 minutinhos também. Não vote neles, 10 minutinhos. Os pastores e a política, 10 minutinhos. 3 dicas para deixar de ser um analfabeto funcional ou idiota. Tá? Isso aqui é para você começar. Isso aqui é tarefa para você abrir a sua mente. Queridos, eu não estou falando, volto a afirmar, está sendo filmado e está sendo gravado. Toda essa palestra, ela vai ficar disponível para os irmãos no YouTube, tá? Para vocês. Se alguém disser não, porque o irmão Marcos falou para eu votar em fulano, eu não falei nada. Eu apenas trouxe os princípios bíblicos e do Espírito de Profecia para que nós sejamos capazes de nos orientar em meio a tudo isso que está acontecendo. Que Deus abençoe a você e a mim nessa manhã, nesse dia, e na nossa conscientização do nosso dever cidadão. Amém.